Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos. Uma vez mais, aqui estamos com nosso programa Obreiros em Foco, que eu estou seguro que através deste programa, o Espírito Santo estará bendecendo a todos os obreiros e discípulos que já estão na expectativa para este sábado, dia 18, às 4h30 da tarde, onde estamos dando sequência a ele propósito de la unção, porque estamos ungindo a todos os discípulos com o azeite de la unção. E na primeira reunião dele propósito, foi ungido os olhos, se acorda, para que nossos olhos estejam fijos, solamente fijado em las coisas de Deus, em las coisas que agradam a Deus. E na outra reunião, foi ungido a los ouvidos, ungimos os ouvidos de todos os servos, para que todo que uno pueda escuchar, porque o que uno escucha, ou produz adentro de uno força, ou produz adentro de uno debilidade. E nós outros determinamos que nada, nenhuma palavra de debilidade vai entrar por nossos ouvidos. Quantos que escutaram na palavra e aquela palavra generou malícia, generou adentro de uno uma debilidade. Já foi ungido sábado passado a hora, ungimos a língua, se acorda? Para que de nossa boca salga solamente o que edifica, o que agrada a Deus, porque a boca de um discípulo, de um servo de Deus, não pode sair duas classes de palavras. Uma hora palavras buenas, outra hora palavras sujas. Não, de la boca de quem serve a Deus, sale lo que edifica, lo que levanta, lo que anima a outra pessoa e agrada a Deus. Agora, este sábado, agora, dia 18, vamos estar ungindo as manos, porque através das manos de Pablo, Deus hacía milagros extraordinários. E Ele quer, através de nossas manos, fazer coisas extraordinárias. Estaremos ungindo as manos de todos os discípulos às 4h30 da tarde, com transmissão para todo ele país. Vamos começar ele programa mostrando uma história. Estamos mostrando histórias, testemunho de pessoas que se permitiram se involucrar com o Espírito Santo. E através do Espírito Santo aconteceu uma transformação. Mas não foi uma transformação carnal, mas uma transformação espiritual, desde adentro hacia fora. Gostaria que você que está sofrendo, você preparasse, por favor, um vaso com água, porque no final dele programa, eu estarei orando pelos discípulos, pero antes de orar pelos discípulos, vamos unir nossa fé para orar por você, que se encontra vivendo em uma situação que você está dizendo todos os dias, gostaria eu de ter uma nova oportunidade, ojalá acontecer uma nova oportunidade, Deus está lhe dando a oportunidade de sair dessa situação que você está vivendo. Por isso, nosso WhatsApp se encontra à sua disposição, 099 895 9144. Vou repetir, 099 895 9144. Para você que acompanha todos os dias ele programa pela TV Universal, pela Rede Aleluia, pela Rádio Ecoantena 1030 AM, através de nossa rede social, Facebook Obreiros Equador e YouTube
Obreiros Equador Universal. Aproveite e comparte ele programa em sua rede social, chama para os conhecidos, porque hoje vamos a responder mais uma pergunta à la luz da Bíblia e vamos a poner mais um capítulo desta série que está ajudando as pessoas espiritualmente. Vamos a esse testemunho e já regressamos com todos vocês. Antes de conocer el Espíritu Santo, yo tenía problemas desde mi niñez. Yo comencé a mirar mucha violencia doméstica por parte de mi padre con mi madre. Entonces él llegaba tomado, la golpeaba. Entre mis hermanos y yo mirábamos todo eso. Entonces yo decía, ¿por qué pasaba eso? Y yo decía dentro de mí que eso nunca iba a suceder. Dentro de mí, que cuando yo fuera grande, que yo creciera, que yo no iba a golpear a una mujer. Entonces el tiempo pasó, crecimos y yo quedé con eso en mi mente, pues se puede decir que quedé como traumado. Crecimos, después conocí ahí a mi esposa. Al principio todo bien, nos juntamos, pero después con el tiempo, a los 3 años, mi vida empezó a ser igualmente que la de mi padre. Entonces yo me acordaba de aquel pasado, cuando mi padre golpeaba a mi madre, y entonces yo también ya empecé a tomar. En ese tiempo discutíamos mucho, peleábamos tanto como físicamente, verbalmente, nos faltábamos el respeto uno a otro. Entonces llegó un día que nos golpeamos tan fuerte que ella agarró un cuchillo, yo me recuerdo, un cuchillo para ella intentar matarme. Entonces ahí fue ese momento que yo paré a pensar y dije, yo tengo que buscar ayuda, porque yo ya no puedo más así seguir. Ya estábamos a punto de divorciarnos. Ella ya me había sacado todas las cosas a la calle, ya no quería saber nada más de mí. Yo viví como 3 meses fuera de la casa con un hermano mío que me dio chance de estar con él ahí mientras arreglaba la situación. Cuando yo llegué a la iglesia, yo escuchaba hablar del Espíritu Santo. Fue un viernes que yo llegué, exactamente, un viernes. Y ahí un obrero me hizo la invitación a mí de regresar el miércoles. Me decía, tú tienes que venir, ¿sabes por qué? Porque el viernes es para liberación de tu vida, de todo el mal que tú tienes, pero el miércoles es especialmente para que tú recibas el Espíritu Santo. A él ya me explicó, yo estuve perseverando 2, 3 meses así, buscando el Espíritu Santo los miércoles. Y ahí fue en una vigilia que yo recibo el Espíritu Santo. Fue algo maravilloso que pasó en mí, fue algo inexplicable porque muchas personas, Espíritu Santo para ellos piensan que es cualquier cosa, que es solamente Dios. Pero el Espíritu Santo es algo muy valioso que yo hoy en día comprendo que el Espíritu Santo no tiene valor. Es algo muy, muy, muy maravilloso para mí, es algo muy importante para mí. Empezaron a cambiar muchas cosas, tanto como en mí, por dentro y por fuera, tanto como mi esposa también, con mi hija. Mi esposa ya no empezó a los 3 meses que yo llegué a la iglesia, ella empezó a ir conmigo. Empezó a cambiar su carácter, porque ella tiene un carácter muy, muy fuerte, muy agresivo. Ella empezó a cambiar, hoy dialogamos, hoy platicamos. Mi hija ya no tiene más resentimiento contra su madre. Entonces, todo lo que nosotros hacemos hoy en día es por el Espíritu Santo que Él nos guía. Ya no son aquellos pleitos. Yo no voy a decir que todo es de maravilla, pero si hay un problema, hay una lucha, nos sentamos, platicamos, dialogamos y seguimos adelante, gracias a Dios. Ahora, gracias al Espíritu Santo, me ha convertido en el mejor esposo, el esposo que mi esposa soñaba, gracias al Espíritu Santo. Todas as vezes em que nós outros colocamos nossa vida à disposição do Espírito Santo, à disposição de nosso Senhor Jesus, Ele quer que nossos pensamentos, Ele quer que nossas vontades estejam de acordo à sua vontade, para que entre Ele Criador e a criatura tenha uma harmonia,
um espírito solo, para que através desta união a obra de Deus seja manifesta. Eu estava meditando no livro de Isaías 55, versículo 8. Mire o que está escrito, o próprio Deus falando. Porque mis pensamentos não são os vuestros pensamentos, nem vuestros caminhos, mis caminhos, declara ele Senhor. Porque mis pensamentos não são vuestros pensamentos, nem vuestros caminhos, mis caminhos, declara ele Senhor. Claro que Deus nunca estará de acordo aos pensamentos contrários, aos caminhos contrários dele ser humano. Quando eu conheci a verdade, ou quando eu estava conhecendo a verdade, eu não estava nele caminho que ele Senhor Jesus está. Eu não pensava como pensava ele Senhor Jesus. Mas quando a verdade foi aclarada, a verdade foi revelada, porque quem revela a verdade não é o homem, é o Espírito Santo. E aí eu pude entender que meus pensamentos eram equivocados, porque eu pensava da seguinte maneira: se alguém me hizo mal, eu tinha que pagar com a mesma moneda. E eu estava equivocado. Eu pensava que mentir, que enganar, que fazer coisas erradas, estava tudo ok. Mas quando a palavra foi revelada, os pensamentos equivocados, obreiros, os pensamentos malos foram arrancados, foram eliminados. E eu sali, e nós outros salimos dele caminho de la perdição para ele caminho de la salvação. E para seguir pensando, e para seguir nele caminho, é necessário que a cada dia um esteja lutando para manter-se com a vida no altar. Uno lutar todos os dias para que seus pensamentos estejam de acordo os pensamentos de Deus, para que ele caminho que estamos é ele mesmo caminho que se encontra nosso Salvador e nosso Senhor Jesus. Pense-lo em tudo isso, porque ele diabo luta de dia e de noite para que nossos pensamentos vuelvam a ser aqueles pensamentos que nos traía amargura, decepções, frustrações. O diabo quer que um esteja em um caminho que não há proteção, em um caminho que um está solo, onde ele pode sequestrar, pisotear, maltratar e levar a alma para um lugar de tormento. Obreiros, discípulos, há que estar todos os dias vigilando os pensamentos, há que estar todos os dias avaliando-se se encontra nele caminho ou se está desviando-se dele caminho. Vaja se preparando, porque este sábado a hora nós outros vamos ungir as manos de todos os discípulos. Aí está, dia 18 de junho, às 4:30 da tarde, a reunião de los discípulos, com o azeite de las nações, como você pode ver aqui. Já foi ungido os olhos, já foi ungido os ouvidos, já foi hecha a unção na língua, e agora vamos ungir as manos, porque por las manos de Pablo, Deus hacía milagros extraordinários. E Ele quer, através de nossas manos, fazer milagros, fazer obras magníficas, para que Ele seja glorificado. Vaja organizando-se, invite outros discípulos para estar com nós outros, traga a Bíblia, venga
com este propósito de escuchar a voz de Deus para que Ele pueda lhe bendecir. Las injusticias están ocurriendo como nunca antes. La maldad se multiplica de tal manera que llega a asustar. La corrupción y la depravación de los hombres alcanzaron niveles jamás imaginados. El ser humano insiste en provocar a Dios, pero está a punto de conocer el furor de su ira. El momento que estamos viviendo en la historia enciende una alerta, porque una de las principales señales del fin descritas por Jesús en Mateo 24 está justo delante de nuestros ojos. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca y no comprendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. En ese momento, el ser humano había pasado todos los límites. La promiscuidad, la maldad y la irreverencia hacia el Creador era algo común. Vivían sus vidas como si Él no existiera. El vínculo con el pecado fue tan grande que ignoraron casi por 100 años los avisos y las oportunidades de salvación ofrecidos por Dios a través de Noé, el único hombre justo de esa generación que construyó el arca en obediencia a la palabra del Altísimo. No fue por falta de aviso. Todos fueron arrastrados por el diluvio. Esa fue la primera vez que la ira de Dios se manifestó a gran escala en el mundo. Se habla mucho sobre el amor divino, en letras de canciones, en mensajes en redes sociales, en prédicas en iglesias, pero se habla poco sobre la ira de Dios. A fin de cuentas, un asunto con ese contenido no suena agradable a los oídos. La mayoría huye del tema por no querer creer que eso sea verdad. ¿Cómo es posible que sea real la existencia del infierno? ¿Cómo un Dios amoroso, bondadoso, sería capaz de airarse contra su creación? No existe ninguna contradicción en eso. Él es amor, pero también es justicia. Es algo que está asociado a la santidad y a la naturaleza divina. La ira es la indignación justa de Dios contra el pecado, porque Él es la rebelión contra su autoridad. Y Él, al ser santo, no puede tolerar lo que es impuro. Es su justicia en respuesta contra la injusticia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios no es cualquier enojo. Es algo que se va acumulando y llegará el momento en el que se desbordará. Así fue con Sodoma y Gomorra, lugares donde alcanzaron el límite de los pecados. Así fue con Coré, Datán y Abirán, que se rebelaron contra un escogido de Dios. Y así será en el momento del fin. Más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Una vez más, la humanidad se hunde en la degradación moral y espiritual. Mientras vemos al mundo en guerra, a personas perdiendo la vida, otros están preocupados en satisfacer sus deseos carnales más extremos. La moda del pecado ha hecho que la mayoría de las personas valore el cuerpo y desprecie el alma. La frialdad, la ingratitud y la incredulidad de esta generación se multiplican exactamente como en los días de Noé. Pero esta vez sucederá algo mucho peor. La destrucción no será por agua, sino con fuego. Dios sigue enviándonos sus avisos y alertas.
Durante milenios, su infinito amor y compasión se ha manifestado con el objetivo de darles a todos la oportunidad de salvación. Sin embargo, los que ignoren la misericordia de Dios hoy tendrán que lidiar con la ira de Dios mañana. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hola, Pastor Jorge. Yo soy la obrera Elizabeth del Templo de la Fe. Me gustaría hacerle una pregunta. Las personas dicen que Dios nos abandona, pero en realidad, ¿es Dios que nos abandona o las personas abandonan a Dios? De antemano le agradezco por la respuesta. Excelente pergunta. Claro que Deus, ele não tem a função de abandonar o ser humano. É ele ser humano que abandona a Deus. Deus nunca e jamais abandonará a las pessoas. Ele queda triste por não poder ajudar aqueles que se alejam de ele, aqueles que tomam a decisão de ir por um caminho equivocado. Mas Deus não abandona, Deus não se aleja das pessoas, são as pessoas que se alejam de Deus e por se alejar do Senhor Jesus, que é a luz, uno queda vulnerável e as tinieblas vêm e sequestra a pessoa, maltrata a pessoa, pisoteia a pessoa, porque ela tomou a decisão de se alejar de aquele que protege, que prospera, que salva, que sana, que dá todo. Porque quando estamos bajo a proteção de Deus, nada ou nadie nos pode tocar. E meditando aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, para dar a resposta à luz da Bíblia, capítulo 15, versículo 1 e versículo 2. Mire que está escrito: e ele Espírito de Deus, que és ele Espírito Santo, vindo sobre Azarias. Azarias era ele profeta, hijo de Oded. Ponga ele versículo 2, por favor. E saiu ao encontro de Asa. Asa era ele rei em aquela época. E lhe dijo: ode-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Ele, Senhor, estará com vosotros, mientras vosotros este com ele. Mire que ele profeta, usado por ele Espírito Santo, digo ao rei e a todo ele pueblo. Ele, Senhor, estará com vosotros, mientras vosotros este com ele. E se lhe buscais, se deixará encontrar por vosotros, pero se lhe abandonais, os abandonará. Ou seja, Deus, ele não abandona o homem, é o homem que abandona a ele. Se uno lo busca, uno lo encontra. Se uno quer encontrá-lo, ele jamais colocará dificuldade para que aquele ser humano lo pueda encontrar. Então, queda aí aclarado que Deus não abandona, é ele ser humano que abandona ele próprio Deus, e por isso que ele ser humano sofre. Prepare tudo a hora, porque vamos falar com Deus, será ele momento de nossa oração. Se você todavia não enviou seu nome e de la família, aí está nosso WhatsApp, 099 895 9144. É momento de oração. Nosso Deus e nosso Padre, Deus Todo-Poderoso, nós outros estamos agora unidos em uma sola fé, para determinar, Senhor,
que todas as pessoas que enviaram seus nomes, ele nome de la família, sejam visitados por tu poder, poder que arranca el dolor, la enfermidade, ele tormento espiritual, poder que sana todas as enfermidades. Por isso que determinamos que todas essas pessoas sejam visitadas por ele poder de la luz, que arranca as tinieblas, que arranca todo el mal del hogar e de la vida de este pueblo. Mi Padre, bendiga a todos os discípulos, bendiga porque este sábado agora estaremos ungindo com o azeite das nações, consagrado nele templo de Salomão, las manos, para que através delas manos de los discípulos aconteça coisas extraordinárias. Espírito Santo, consagra a este vaso com água, e quando todos beberem del água, bebam dele poder que transforma, que sana, dele poder que arranca toda força maligna. Amém? E graças a Deus. Em nome de Jesus, bebamos del água. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Respire fundo e sejam todos bendecidos e transformados por ele poder de Deus. Não vá se olvidar, obreiros, discípulos, deste sábado agora, dia 18, vamos ungir as manos e Deus bendicerá. Mientras não chega dia sábado, eu gostaria de avisar a todos que este jueves agora, dia 16, em vários horários, nós outros estaremos fazendo um propósito muito forte. Ele fim de la decepção sentimental. Quantas pessoas que agora estão participando dele programa e estão vivendo ou já viveram uma decepção em sua vida sentimental. Neste dia estaremos determinando que esta amargura, que esta decepção, que esta maldição seja quebrada e sua vida sentimental e sua família seja bendecida. Estaremos em vários horários. Eu estarei, pastor Jorge, às 7 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Pastor Gustavo, ele estará às 10 da manhã e 5 da tarde. Pastor Manuel, ele estará às 12 do meio-dia. Apunte aí a direção, por favor, apunte-la. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil. Venga você de cerca, de lejos, venga você que diga, pastor Jorge, há uma solução? Há uma solução quando você vem na fé, quando você vem determinada. Esta vida amarga, sentimental que eu tenho, esta vida familiar atribulada que eu tenho, se converterá em la bendição. Aí você pode ver as imagens de nossa Catedral de la Fé, aqui no norte de Guayaquil. Estamos à disposição para lhe ajudar. Não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é rico, se você é pobre, se você está lejos de aqui, se você está cerca, venga lutar, porque sem luta não há vitória. Que Deus me los bendiga a todos ustedes, muita luz e hasta amanhã. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.